Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, terça-feira, dia 8 de agosto. E hoje no calendário litúrgico é o dia de São Domingos. A história de São Domingos é muito bonita e devemos a ele a propagação do rosário. A devoção do terço do rosário é de São Domingos. Diz que São Domingos se encontrou com São Francisco e entregou para São Francisco um rosário. Eles são conterrâneos, né? Isto é, contemporâneos, né? Melhor dizendo, e eles tinham essa afinidade na vida de oração. E olha só, o terço a gente continua rezando, até nós, né? Nas nossas páginas aqui temos também o terço, e é muito bonito isso tudo, muito, muito mesmo. Então, neste dia, nesta terça-feira, 8 de agosto, dia de São Domingos, iniciemos o nosso rezando com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste dia é de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, o Evangelho deste dia é tão bonito, tão bonito. Vejam, Jesus tinha multiplicado os pães, todos estavam satisfeitos, pegou o barco, né, passou, atravessou, chegou à outra margem e lá ficou. E de noite o barco onde estavam os apóstolos começou a balançar forte porque o vento era contrário. O que acontece? Jesus caminha sobre as águas e vai até o barco, chama atenção aos todos os apóstolos, fala do quanto o medo atrapalha a vida. E Jesus chama eles de homens fracos na fé. Por que duvidaste? E olha só, Pedro, em nome do grupo, deu uma de querer testar se era mesmo Jesus, porque eles pensaram que era um fantasma. E olha só, Pedro diz: "Então, se você é Jesus, faça com que eu caminhe também sobre as águas." Pedro se afundou imediatamente depois de 2, 3 passos. E aí Jesus fala da dúvida, do medo, a dúvida que gera o medo. Quando a gente confia totalmente
nada deixa de acontecer. Mas nós temos que confiar profundamente no Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem faz com que a nossa vida seja vivida com significado, com amor. Claro, o nosso barco, o barco de cada um de nós, da nossa família e assim por diante, ele também está mar afora, né? E às vezes as tribulações, as dificuldades, as decepções, tudo isso pode fazer acontecer altas ondas e praticamente tentar afundar o barco, o nosso barco. Então, ter fé não é estar isento de qualquer dificuldade, mas ter fé é ser capaz de superar as dificuldades. É isso que Jesus nos ensina, mas para isso nós temos que ter muita fé em Jesus. E além disso, olha só, nós temos que nos alimentar da Palavra de Deus. Por isso que nós criamos, o Portela, o Edilson e eu criamos o Rezando com a Palavra de Deus, porque é um alimento, é um alimento. Eu fico tão feliz de saber que tantas pessoas saciam a sua sede de fé através deste alimento, rezando com a Palavra de Deus. Mas olha, nada se compara a Cristo vivo na Eucaristia, na hóstia consagrada. Quanta gente que diz que tem fé, mas nunca vai comungar. Nós precisamos comungar. A comunhão faz bem, muito bem. Então que nós tenhamos sempre muita fé e que possamos viver com entusiasmo, com esperança. O mar, nós não sabemos, é um mistério que tem no fundo do mar, assim como é um mistério as profundezas da nossa vida. Mas quando nós temos Jesus, então isso dá super certo. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Rezemos agradecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Dia de São Domingos, que São Domingos interceda a Deus por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.